Fala nação, vamos lá analisar aqui, assistir algumas informações do Flamengo, algumas reportagens, começando pelo GE. Não deixe de deixar seu like, de comentar, compartilhar, ajuda o canal aí, beleza? Valeu, vamos lá, vamos pro vídeo. Entre os jogos com Palmeiras e Botafogo pelo Brasileirão, teve o Bolívar na Libertadores pelo caminho. E no intervalo de 7 dias, com direito a goleada no Clássico Carioca, o Flamengo perdeu 5 jogadores. Sentiu a Arrascaeta, então encrenca dupla pro Flamengo. Eu entendo o torcedor, porque ele está chateado tanto quanto eu. Mas calma, cara. Discernimento para que a gente tenha, para que tenha compreensão. Para a comissão técnica, o calendário puxado é a causa de tantas lesões e de atuações abaixo do esperado. Quando a gente fala da sequência do calendário, quando a gente fala que a gente tem que cuidar da saúde dos atletas, isso aí está mostrando por quê. Apesar das reclamações, o calendário mostra que o Flamengo não está entre os clubes da Série A que mais entraram em campo na atual temporada. A exigência dos jogos decisivos é uma justificativa coerente para o desgaste físico. Mas será que tem algum outro problema atrapalhando o desempenho do time? O calendário tem uma influência, mas essas lesões também. Mas acho que a equipe poderia, na verdade, ter rendimentos melhores e lineares durante todo esse período. Além das lesões, alguns jogadores, como De La Cruz e Pulgar, que disputaram a Copa América, estão no limite físico. Quinta-feira, o time enfrenta o Bolívar na altitude de 3.600 metros de La Paz. O jogo vale vaga nas quartas de final da Libertadores. E apesar da vantagem de 2 gols construída no Maracanã, o Flamengo vai bem desfalcado. Não terá Pedro e Cebolinha titulares absolutos. Vinha e Gabigol também estão fora. Arrascaeta é dúvida. Contra o Bolívar, além dos desfalques e da altitude, o retrospecto também joga contra. Nas 3 vezes em que enfrentou o adversário em La Paz, o Flamengo perdeu. Para mudar essa história, o time vai precisar mais do que uma dose extra de oxigênio. Porque o time do Bolívar é um bom time, é um time organizado e o Flamengo realmente vai precisar jogar muita bola lá na altitude para poder voltar com essa classificação. Agora, falando em competições do continente sul-americano, o Flamengo, quinta-feira, vai subir a altitude, vai para La Paz enfrentar o Bolívar e muita coisa está acontecendo. Não pegou bem tomar 4 gols do Botafogo. O presidente Landim, numa entrevista, falou de fair play financeiro, aquela cutucada no John Textor. E no mercado da bola, o Flamengo faz algumas aventuras e pesquisas, não é? Já sondou o Alexandro, lateral esquerdo, e também Michael, segundo Marcos Braz, está bem próximo do Mengão. A goleada sofrida para o Botafogo ligou o sinal de alerta no Flamengo. O placar dilatado evidencia alguns dos problemas que o técnico Tite vem enfrentando para fazer do rubro-negro uma equipe competitiva por 90 minutos. Os aspectos físicos eles são levados em consideração, sim, mas é o conjunto todo. Inclusive o tático tem que mudar e estruturar a equipe. Sim, ele é de um conjunto da obra. Sim, que precisa melhorar ou que precisa recuperar. Sim. Quantas pessoas do calendário tem colocado? Eu entendo a tua colocação. Eu entendo o torcedor, porque ele está chateado tanto quanto eu. Além do calendário e do desgaste físico dos atletas que podem atuar, as lesões têm sido um fantasma para o técnico Tite. Nomes como Gabigol, Pedro e Arrascaeta sentiram problemas musculares nos últimos jogos. Já Everton Cebolinha e Matias Vinha estão fora da temporada. E se as coisas dentro de campo não vão tão bem, fora dele, o momento também é conturbado. A polêmica do momento se tornou o fair play financeiro. Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, decidiu opinar sobre a situação através de um grupo de WhatsApp com apoiadores e afirmou que o Botafogo gasta mais com contratações do que com a própria arrecadação. Ele finaliza o recado afirmando, abre aspas, sejam bem-vindos aos tempos de SAF sem fair play financeiro. John Textor não ficou em silêncio e respondeu. Ele afirmou que o Botafogo estaria adequado às regras necessárias caso, de fato, o fair play financeiro fosse exercido no Brasil. Segundo ele, os níveis salariais atuais do Botafogo estão em apenas 45% das receitas,
o que significa estar abaixo dos 75% imposto pelo fair play financeiro. Se numa regra de fair play financeiro, de compliance, que a gente vê espalhado pelo mundo, isso jamais seria possível, né? Então, assim, hoje o futebol brasileiro ainda está muito desregulado. Em busca de amenizar a pressão, a diretoria corre atrás de reforços. E o nome do atacante Michael pode ser anunciado a qualquer momento. O Flamengo aguarda apenas a rescisão do atleta com o Al Hilal, que deve acontecer ainda hoje. Ele é esperado até a próxima quinta-feira, no Rio de Janeiro. Eu quero começar com Arrascaeta. A torcida pode ter uma mínima esperança de tê-lo na altitude ou é mais uma carta fora do baralho junto com Cebolinha, com Pedro, com Gabigol e com Vinha? Boa tarde, meu irmão. Saudade de você, Fredão. Boa tarde, neto da Vó Maria. Prazer falar contigo novamente depois de muito tempo. Brilhou muito na Olimpíada. Obrigado pelo bonito, mas aí você é amigo, você me quebra. Seguinte, irmão, sobre o Arrasca, ele não fez o exame ainda hoje para saber qual a gravidade da lesão no adutor da coxa esquerda. Ele ainda não foi submetido, não treinou, evidentemente, fez tratamento com os fisioterapeutas do Flamengo no treinamento desta terça-feira, mas é muito difícil que eles fiquem em condições boas para a partida. Obviamente que o Flamengo vai tentar até o final, mas esse exame será realizado ainda hoje e aí saberemos se ele terá condições de pelo menos ir para o banco de reservas. As boas notícias de hoje, Luizão, é que Luiz Araújo, seu xará, e De La Cruz, que não enfrentaram o Botafogo e que não treinaram juntamente com o grupo ontem por conta de desgaste físico, já treinaram hoje, praticamente se escalaram para a partida de quinta-feira no estádio Hernando Siles, em La Paz. Boa, Fredão. Tava olhando aqui no GE. Globo, notícia de ontem da Letícia Marques e do Marcelo Braga sobre o Alexandro, lateral esquerdo. O Tite conhece ele muito bem, de seleção brasileira, já convocou ele. O jogador tá em Portugal, né, fazendo ativação física, fazendo treinamentos. Era um interesse que o São Paulo estava muito de olho e o Flamengo mantém esse interesse no Alexandro, principalmente depois da lesão do Vinha. Como que está essa situação? E a torcida quer saber. Mercado. O torcedor do Flamengo está vendo jogadores se lesionando e ninguém está aparecendo, pelo menos, na lista de reforços pedidos pelo Tite. Como que anda o mercado do Flamengo puxando pelo Alexandro? Vamos lá, Luizão. Sobre o Alexandro é o seguinte, o Flamengo tem interesse mesmo. A informação da Letícia e do Marcelo do Braga é quentíssima, só que o Flamengo pensa uma solução, porque ele é um jogador caro, ele recebia um ótimo salário na Juventus, e aí o Flamengo teria que equacionar na próxima temporada a situação de um dos 3 laterais caros, porque o Flamengo tem 2 laterais de seleção, Ayrton Lucas e o Vinha. O Vinha não joga mais nessa temporada, o Vinha teve uma gravíssima lesão, né? Não foi apenas uma lesão no joelho direito, que ele teve o ligamento cruzado anterior afetado, como ele também teve uma fratura na tíbia. Então vai demorar a voltar a jogar, não deve ser uma questão simples. A gente lembra que a imagem da dividida com o Fabinho do Palmeiras foi muito dura, então ele vai ter um tempo para recuperação, mas o Alexandre é um jogador muito valorizado no mercado. São Paulo, como você disse, estava em cima do atleta, então o Flamengo tem interesse, como prospecta outros nomes para a lateral esquerda. O Flamengo também busca nomes para a lateral direita, mas ainda depende da finalização da negociação do Wesley para a Atalanta. O Flamengo vai definir essas questões de saídas posteriormente à partida de quinta-feira. Pode acontecer o acerto entre hoje e amanhã? Pode, mas acho muito difícil que isso seja comunicado oficialmente, tanto no caso do Fabrício Bruno, quanto no caso do Wesley. Agora, Luizão, você perguntou de mercado, que está mais quente, que está picando, é do Michael, né, o robozinho, ídolo da torcida aí, xodó da torcida. Hoje, o Eduardo Maluf, empresário dele, que está em Riad, lá na Arábia Saudita, já teve uma reunião com o Al Hilal, do Jorge Jesus, para finalizar a rescisão contratual dele. Eles já tiveram bons avanços, já conseguiram novas rodadas positivas de reunião, mas ainda não foi definido. Isso pode acontecer ainda hoje. O Eduardo Maluf tem uma nova reunião com o Hilal e provavelmente até quinta-feira, como a gente trouxe ontem no GE, o Misha vai estar pintando aqui pelo Rio de Janeiro, lembrando que os torcedores que estão mais ansiosos em relação a essa contratação, suponhamos que resolvesse agora. Ele não pode jogar quinta-feira contra o Bolívar. O Flamengo só pode inscrever jogadores para a Libertadores a partir de setembro. A data limite para inscrição para as quartas de final é 3 de setembro,
mas para escrever, o Flamengo primeiramente precisa se classificar contra o Bolívar nessa quinta. Beleza, Luizão? Prazer falar contigo, meu irmão. É nóis, Fredão. Tamo junto. Obrigado pelas informações. É isso aí, rapaziada. Essas foram algumas informações do Flamengo, né, do Mengão. Michael, novidade boa para repor a ponta esquerda ali. Pode jogar também na direita, né? Mas principalmente à esquerda, com Cebolinha, mesmo tendo o Bruno Henrique. Mas com a saída do Pedro também, por lesão, o Bruno Henrique vira uma opção também de centroavante, importantíssimo também pra gente. E é isso, vamos aguardar novas informações. Sorteio da Copa do Brasil, o Flamengo vai pegar o Bahia, né? Confronto difícil, complicado, mas vai dar tudo certo. Mengão na cabeça, bora.